As energias das cores. Quem de nós não pode ter essa experiência tão bela que é apreciar alguma coisa ligada às cores de preferência, as cores dos ambientes, a própria cor que reflete uma pessoa, uma criança sorrindo, brincando. Nós podemos dizer que Deus, na sua sabedoria, Ele já fez as cores exatamente para a nossa necessidade. A cor do céu não foi um capricho de eu escolher a cor azul. A cor azul é uma cor que nos dá paz. Ai de nós se não tivéssemos essa cor impregnada do azul a nosso favor. A cor das matas e florestas são verde, porque o verde dá o equilíbrio. Como nós precisamos de equilíbrio? Como seria o homem sem essas forças da natureza? Nós temos que entender que as cores, na verdade, apesar de nós assim pensarmos que é simplesmente uma pintura que se diferencia entre elas, mas na verdade são energias. Porque a definição da energia, por Einstein, falou que energia é matéria desagregada e matéria é energia condensada. Então tudo é energia, tudo principalmente energia. Inclusive essa energia nós temos no Sol, a sua maior manifestação, que é a sua vida. E nós sabemos que os países mais impregnados da cor do Sol, como os países latinos, os países tropicais, eles têm essa característica de vestimentas muito coloridas, com a própria fala dando uma entonação alegre, e as próprias músicas que retratam o banho dessa energia mais impregnada do Sol. Na antiguidade, se usavam as cores, até como terapia de tratamento. Nos templos egípcios, todos os séculos do faraó, as roupas, plumagem, tudo, o ambiente, tudo era muito colorido. Inclusive no próprio Velho Egito, tinha uma cidade que eles colocaram o nome de Heliópolis, dando referência ao Sol, que eles consideravam o Sol, o astro-rei, como uma representação divina. Na Velha Índia, também tinha os costumes até hoje. Quem conhece a Índia, quem vê algum filme da Índia, percebe como que é colorido as vestimentas. Ela chega a ser berrante, de tão colorido que são as roupas. Também nessa ligação das cores. Existiam tratamentos na Velha Índia, com pessoas que estavam com excitação nervosa, eles colocavam em uma sala toda repleta de vermelho púrpura, e ali aumentava aquela excitação por um determinado tempo, depois a pessoa ia para uma sala de um azul celeste, como dissesse aquele contraste, e aquilo dava algum bem-estar para as pessoas. Então, teve um cientista chamado Isaac Newton, que ele fez, que todos nós estudamos na escola, a refração da luz solar, chamada luz branca. Então ele fez essa refração com um trilho de vidro, e ele então caracterizou as cores, nas 7 cores, são as mesmas cores do arco-íris, do tipo d'água, a qual a luz do sol reflete nas gotículas das nuvens, e nos dá esse colorido tão belo que é o arco-íris. Newton fez essa mesma experiência. Então, essas cores, a frequência das cores, elas estão ligadas ao tipo de energia que ela tem. E nós podemos dizer sobre Deus, esse fenômeno que está mostrando ali no vídeo, o amanhecer. Eu acho que é um dos espetáculos mais belos que nós teremos, o amanhecer. O amanhecer não é somente essa refração da luz do sol no horizonte, no mar, ou seja, na montanha.
ele é como se fosse assim, para nós, uma prece, uma motivação. É como se fosse o bom dia de Deus, como ele nos envolvesse pelo seu amor, para que nós, nesse dia, em todos os dias que estaremos aqui na Terra e no plano espiritual, como se fosse uma bênção para que nós sejamos mais felizes, mais determinados, mais corajosos, fôssemos melhores. Então, aí está a teoria, na verdade, da experiência de Newton, através dessa difração da luz solar. E as próprias notas musicais também têm número de 7, porque as notas musicais também têm uma frequência ligada exatamente às cores. Se nós tivéssemos um piano, vamos dizer, hipoteticamente, um piano que tivesse centenas, milhares de teclas, quando nós vamos tocar no piano convencional, vamos ouvir as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos tocar num outro piano, vamos ter uma amplitude dessas oitavas, vamos chegar num ponto que não vamos ouvir mais sons, vamos ouvir só cores, porque essa nota tem essa frequência. Newton, ele criou uma teoria que a luz é formada de corpúsculo de energia. Já teve um outro cientista, a luz fosse matéria. Um outro cientista chamado Henri Hess, ele criou a teoria que a luz é composta de ondas eletromagnéticas. Hoje, a ciência diz que é tanto de corpúsculo de energia, tanto quanto ondas magnéticas. E nós temos, assim, o emprego da cromoterapia e a ciência que estuda o emprego das cores a favor da nossa saúde. E cromosofia já é a ciência que estuda as cores na significação da personalidade do homem, que promove na personalidade do homem as cores. Nós sabemos que, eu diria, a maioria das pessoas, poucas pessoas acreditam na ação e eficácia das cores no tratamento de saúde. Acho que pouquíssimo mesmo. Mas vejam bem, existe um espectro visível da luz, o ser humano cansa. Mas, na verdade, a luz tendo frequência, existem várias ondas de vibração no nosso ambiente, um oceano de ondas. Desde as ondas de baixa energia, podemos dizer que as baixa frequência, de comprimento de onda grande, como ondas de altas frequências, de comprimento de onda curta. Então, todos nós, isso aí vamos dizer assim, não há dúvida que existe o efeito das ondas de rádio, tanto assim, micro-ondas, o infravermelho. Ninguém tem dúvida da ação eficácia do infravermelho. Mas quando chega ali na luz vermelha, a gente já duvida da eficácia dela. Ninguém tem dúvida da ação do raio ultravioleta, do raio-x usado na medicina, da raios gama usado na radioterapia. Mas quando chega ali, no azul violeta, a gente já duvida da sua eficácia. Nós acreditamos nas ondas, tanto curta de alta frequência, nas ondas baixas. Mas nós somos luz, assim Jesus nos falou, brilha sua luz. Então tudo que vier de frequência adaptada, claro, com uma ciência, dará resultados maravilhosos. A ciência do futuro, os hospitais, as clínicas, vão ser todas adaptadas a tratamentos com luz. Não vai existir esse choque das operações, que vai ser um tratamento da profilaxia. Não vai ter a química favorecendo a indústria milionária dos laboratórios. Tudo vai ser tratado com luz. Mas vejam só que coisa interessante nessa interpretação. As ondas curtas, uma é medida por frequência que percorre um ciclo. Então, naquele caminho ali que a onda percorre, ela é medida por ciclo por segundo.
A luz vermelha ela tem uma baixa frequência, porque as ondas são mais longas. As luzes violáceas, elas são de cor violeta porque ela tem uma alta frequência e são de ondas curtas. Só para a gente ter uma ideia, a onda da cor vermelha é medida em Hertz. O Hertz é um ciclo por segundo. Então a luz vermelha ela tem uma frequência da ordem de 390 a 480 trilhões de ciclos por segundo. Já a onda violeta, ela tem da ordem de 690 a 780 trilhões de ciclos por segundo. Então veja algo interessante. Por que determinadas pessoas eles têm uma performance diferenciada, notável? Pessoas vão falar como essa pessoa é um musicista tão extraordinário, como essa pessoa tem um conhecimento filosófico da vida tão extraordinário, né? Como essa pessoa tem a performance física capaz de bater recordes que ninguém imagina que poderia serem batidos. Por quê? Através dessa frequência que ela desenvolve, o seu esforço, na sua persistência, na sua determinação, ela vai ampliando, ela vai tendo amplitudes maiores. Então, o plano espiritual, esse mesmo gráfico, ele também se dilata em outros mais abrangentes infinitamente. Então, vejam só, esses espíritos superiores, com tanta sabedoria, Emmanuel e tantos outros mais, eles têm um pensamento naquela frequência do violeta. Ele é capaz de ter um tamanho de dinamismo. Com isso, esse tamanho de dinamismo do seu pensamento, ele tem um conhecimento de sabedoria comparável até à nossa maneira de entender. Porque os pensamentos dos espíritos superiores estão naquela alta frequência. Um índio já está naquele nível do patamar da baixa frequência. Aí nós perguntamos, será que existe energia negativa? Não existe energia negativa. O que existe é energia inapropriada para nós. Para o índio, naquela frequência baixa, ele precisa daquilo ali, que através daquele vermelho ele vai ter a força para capturar uma presa, ele vai ter a força para lutar com um guerreiro de uma tribo hostil, ele vai ter a força adaptada às condições de onde ele vive no seu habitat. Agora, um poeta, um filósofo, ele já não vai precisar disso. Então, é como uma comparação, mas podemos falar, o combustível de um trator é o diesel. É um combustível ruim? Não. Ele é apropriado para o trator. A gasolina já é apropriada para o carro. É ruim para o trator, como o óleo diesel é ruim para a gasolina, porque são características diferentes, como exatamente a questão das frequências. Agora, vocês já imaginaram, interessante isso, a Terra é azul. Como nós sabemos que os astronautas viram que a Terra é azul do espaço. Então, a frequência de Jesus, que governa a Terra, que tem esse amor por todos nós, que tem essa interação com o nosso astro, que tem essa simbiose de entender tudo que aqui passa e ao escutar, se envolver, é também da frequência da Terra, desse tom de um azul violado que a gente não tem ideia da transcendência desse azul. Agora, nós sabemos que é muito mais transcendente os nossos sentidos, que está ligado ao espírito, que sente, passa pelo perispírito, ao corpo astral, que tem as emoções e os sentimentos, e ao corpo físico, que age. Então é muito mais transcendente. Na ciência, em relação ao cérebro físico, a luz ela envolve a nossa retina, impregnando de luz a nossa retina. A retina lança para o lobo occipital, através do nervo óptico, a decifração da luz, e o lobo occipital ele registra exatamente a identificação daquilo ali. Mas vocês vejam bem, a luz, na verdade, mergulha em nós, no nosso interior. É como se fosse um alimento espiritual.
Então, olha só, as impressões que eu tenho, elas são transmitidas em todo o meu ser, em todo o meu ser. Como é importante a vigilância do que também nós observamos, que nós falamos, que nós sentimos, que nós estudamos. Que a gente passa, por sermos um corpo também de onda eletromagnética, nós passamos como se fosse um alimento para nós. Nós podemos dizer que as energias das cores é algo tão forte, que ela chega a revestir a própria fisiologia de tudo da natureza. Tem animais que eles, por se alimentarem das flores, aquele processo, ele precisa tanto da flor quanto a flor precisa dele, que ele tem a energia como uma flor. A gente não consegue identificar o que é flor, o que é animal. Porque através desse processo chamado mimetismo, é que a natureza vai sendo impregnada dessa frequência. Veja como é forte. Veja como a ação da frequência das coisas é forte, que ela é capaz de impregnar um ser na sua constituição fisiológica. Então ela tem um poder extraordinário se nós soubermos usar ela a favor da nossa saúde, a favor da doação energética, a favor de sermos úteis. A flor, ela tem aquele processo peculiar em cada flor da natureza, dela catalisar nela exatamente aquela vibração, da qual determinados tratamentos usando as flores, nós conseguimos ter aquela similaridade para aquela equilíbrio, aquela harmonia, aquela beleza que a flor captou, neutralizarmos em nós emoções e vibrações que não sejam benéficas para nós. É interessante que as energias espirituais que nos invocam, só para termos a ideia, a gente não consegue imaginar o que é verdadeiramente a vida espiritual, que nós somos um ser espiritual, uma experiência reencarnatória. Nós, assim, fomos perguntar a qualquer pessoa quanto tipo de azuis existe. Eu não sei exatamente quanto, mas muito pouco. No plano espiritual, só do azul existem 47 nuances, porque aquela escala daquele espectro, ele é ampliado muito mais do que nós pensamos. Aquela faixa da qual eu falei, de trilhões de segundos por vermelho, ele é ampliada. Então, o que acontece? No mundo espiritual, essas energias elas têm uma escala maior, muito maior. Por isso que vocês não podem imaginar como é belo o mundo espiritual para aquelas pessoas que cultuam as frequências positivas. Porque da mesma forma que o mundo espiritual é belo para aqueles que têm esse poder dinâmico de pensar no bem, o mundo espiritual é muito grotesco, chocante para aquelas pessoas que estão num processo de baixa vibração. Porque a atmosfera do mundo espiritual ela é impregnada por essas frequências. Então, naquela definição de saúde, né, a gente vai dizer o que é doença. A doença é um mal-estar, é um desequilíbrio, é um desconforto, é uma disfunção. Mas, na verdade, a doença ela não existe por si só. As nossas células elas são agrupadas, formando os órgãos. Um órgão ele tem uma frequência vibratória no seu metabolismo de funcionamento. Então, se ele tem uma frequência, ele emana uma cor. Então, vamos dizer, lá o fígado. Na verdade, só a clarividente, que pessoas têm essa percepção extrasensorial desenvolvida, consegue perceber. Mas o fígado ele tem uma cor no seu metabolismo de funcionamento, vamos dizer, normal, equilibrado. Quando por alguma razão, naquela ação nociva que nós fazemos, ele vai perdendo a sua luminosidade. Com isso, ele vai
passando a ter uma alteração desfuncional, uma alteração do seu metabolismo, então ele passa as células a serem contagiadas por essa vasta vibração e ela não tem dificuldade de retomar o processo funcional do equilíbrio. Então, na verdade, doença é o quê? É uma perda energética do nosso organismo, não está funcionando naquela frequência do seu padrão vibratório equilibrado. Então vejam bem como pode ser a ação das coisas tão importante. Quando é emanado uma cor, a tendência é como se fosse casar-se a frequência daquela luz emanada com a nossa frequência que está baixa, e naquele processo de uma imantar no outro, a volta do processo da onda vibratória normal. Mas não é somente na cor. Nós sabemos que o ideal é que existe a conjugação de outras ações, porque o nosso próprio conhecimento ainda é muito precário nessas ciências transcendentais. Então, se unirmos o som, o aroma e a cor, e se unirmos mais ainda, né, no processo da aromaterapia, a musicoterapia, a cromoterapia, a homeopatia, que são tudo processos energéticos, florais, a acupuntura, tudo são processos energéticos. Se nós conseguíssemos dominar isso, fechava todos os hospitais. Como esse é o futuro da humanidade. Esse é o futuro. Mente sã, corpo são. Então, para encerrar, nós vamos falar aqui uma poesia passada através da mediunidade da Regina, que ela retrata, eu acho que, todo o assunto que nós falamos aqui. O vermelho é a cor da energia da vida, que corre em nossas veias e que nos dá força e vigor. O branco representa a quietude, o repouso. O amarelo é a cor da luz solar, é também a energia emanada dos corações. O azul é a cor do céu, que traduz a candura e a saturação do amor. O rosa é a junção de duas cores, é a soma do vermelho que é vida com o branco que é a paz. O verde é a cor das matas, que nos emana equilíbrio e harmonia. O que queres saber mais? A cor negra? O preto, como melhor dizer, é o luto das almas. Mas pense bem, se derramares nele o branco, ele se acinzentará. E se ainda colocares nele o azul, ele um tom de lilás dará. E o lilás é medicamento de força, pois é resplandecente do violeta. Sim, as cores são um turbilhão de vida, segredos e até manias. Enfeitam e muitas vezes reanimam. Que sempre vivas no amarelo, durmas no branco e amanheças no azul. Que se fortaleças no lilás e que ao passares pelo preto, coloque nele o branco, pois pelo cinza todos passam. Mas toque o cinza com o amarelo, e ele num tom verde ficará. E o verde é a esperança. E que a esperança cresça cada dia mais em seu coração.